Voltando então à ideia da filosofia se dedicar ao direito, né, podemos pegar alguns exemplos para perceber que a filosofia tem um papel fundamental para o direito, sobre situações e sobre, enfim, pensamentos jurídicos que normalmente não se dá mais, enfim, importância, né? Então, veja, o pensamento filosófico, né, ele primeiro teve que, digamos assim, se contrapor ao senso comum na antiguidade. Esta era a função da filosofia. Depois, na Idade Média, o pensamento filosófico teve que se contrapor ao mundo religioso medieval, né, principalmente o cristão, não é? E na modernidade, a filosofia tem que se contrapor à ciência pragmática e experimental, né? Então, o tempo todo a filosofia teve que se colocar como, né, como uma proposta crítica em relação aos conhecimentos de cada grande período histórico, vamos dizer assim, não é? Neste sentido, nós poderíamos pensar agora, modernamente, a partir da construção do direito positivo, porque é que determinados autores, por exemplo, na filosofia, são importantes, e porque que alguns autores são estudados, e normalmente os que se consideram mais importantes, né, talvez não sejam os mais importantes para se fazer uma discussão crítica e filosófica com relação ao direito do mundo moderno. Então, por exemplo, por que é que Kant, não é tão usado no direito, e a gente sempre diz que sem Kant não há como entender, né, as várias áreas do direito moderno positivo, porque o Kant é um autor que é aproveitado e foi aproveitado pelos juristas a partir do século XIX, depois no século XX, para todas as especialidades do direito. Então você encontra relação com o Kant no direito civil, no direito penal, no direito constitucional, nos direitos humanos, né? Então o Kant é um autor simbólico. Eu estou usando aqui o Kant apenas como exatamente o autor que é bastante aproveitado nas áreas específicas do Kant. Mas não se aproveita de igual forma, por exemplo, um autor como Nietzsche. Falar, né, que eu vou falar sobre o direito, ou que vou analisar o mundo jurídico a partir de Nietzsche, ou a partir de Schopenhauer, ou a partir de Marx, ou a partir de Proudhon, não faz parte. Nós não vamos encontrar discussões, né, e muito menos livros que trabalhem estes autores, né, filosoficamente, e a pertinência do pensamento deles com relação ao mundo jurídico, né? Você encontra Kant frequentemente, né, assiduamente, já não encontra tanto outros autores, né, da mesma época, como por exemplo Hegel, ainda que o Hegel tenha uma importância fundamental para o direito, mas nós estudamos muito pouco Hegel com relação ao direito, não é? O Kant sim, o Hegel menos, mas Nietzsche e Marx nada, né? Praticamente nada. Então, esta é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? E mesmo assim, também perceber que quando se usa Kant, não se usa Kant na mesma interpretação sempre, né? Existe uma hermenêutica, uma ciência da interpretação jurídica, né, que olha para o Kant e aproveita do Kant e do pensamento dele aquilo que, de certa forma, objetiva provar. Então, os direitos humanos vão tirar do Kant, por exemplo, a frase do Kant que o homem é um início e um fim em si mesmo, e que, portanto, não pode ser instrumentalizado. No entanto, no direito penal, o Kant, né, parece ser favorável à pena de morte em certas condições. Quando o doutrinador do direito penal pega Kant para estudar e vai confirmar as suas doutrinas e as suas hipóteses e usa o Kant para corroborar o que está afirmando com relação ao direito penal, esse doutrinador vai pegar e vai dizer que o Kant é a favor da pena de morte. Como é que pode um autor, no século XVIII, ser a favor da pena de morte e, ao mesmo tempo, né, dizer que o homem não pode ser instrumento e não pode ser usado como função de nenhum outro ser humano, que é o princípio dos direitos humanos e da dignidade humana? Então, veja a complexidade que nós temos que
enfim, abordar e temos que encarar essa complexidade para entender que o direito, quando quer produzir verdades, vai usar do autor e da filosofia o aspecto que melhor lhe interessar para poder provar a sua tese. Então existe um confronto, né, real, imediato, entre aqueles que defendem a dignidade humana e os direitos humanos com aquele canto do direito penal que está nos nossos manuais de direito penal e que normalmente, né, usam o Kant para afirmar a validade da pena de morte. Né? Um outro exemplo, por exemplo, Kelsen. Um exemplo de um jurista que se dedicou especificamente à filosofia do direito. Kelsen, né, também pode ter muitas interpretações. Normalmente, o Kelsen que nós estudamos no direito é sempre o mesmo Kelsen. É sempre o Kelsen que é culpado pelos sistemas autoritários, fascistas e nazistas modernos. E o Kelsen, no fundo, por outras visões, talvez estivesse falando uma outra coisa completamente diferente desta. Então a pergunta que se coloca é: por que a visão que se faz do autor e da filosofia atende a um determinado pressuposto de verdade? Então, veja, o direito, enquanto ciência, está sempre usando a filosofia para afirmar aquilo que o doutrinador A, B ou C, num determinado momento histórico, quer fazer. Porque a filosofia, exatamente porque ela não se propõe a afirmar verdades, e ela é absolutamente interpretativa, cada autor que, quando quer criar uma verdade, usa a filosofia como instrumento para a sua própria verdade. Quando a filosofia, no fundo, não tem verdade nenhuma. A proposta dela não é produzir isso. Quem faz isso é o doutrinador, é o jurista. E isso depois fica consagrado como doutrina ou fica consagrado como na dogmática jurídica, não é? Então eu posso olhar, por exemplo, para o Kelsen e dar uma outra interpretação completamente diferente do Kelsen, que não é aquela consagrada na filosofia do direito. Isto é possível. Falta responder à pergunta, por que então não se discute Kelsen pelas várias formas que é possível discutir o Kelsen, e só se discute uma única forma.